Você tem dor na coluna do lado direito ou do lado esquerdo? O que será que pode ser isso? E muitas vezes eu digo que esses sintomas eles podem descer ali atrás do glúteo e atrás do seu joelho, aquela sensação de fisgada, aquele peso na perna, aquele formigamento que pode chegar até o seu pé. Se você se identificou com algum desses sintomas, fica comigo que eu vou te explicar o que isso pode ser e o que fazer para resolver de uma vez por todas esse problema. Saudações a todos, bem-vindo ao canal da Fisioprev com Guilherme Stelbrink e meu parceiro VIP, o Zé. Não, mas quem que é o Zé? Não, o Zé hoje não tá, é orquídea. Ó, pensa numa flor bonita aqui, ó. Minha esposa que preparou aqui o cenário. Mas eu estou na minha residência, tá? Com esse quadro maravilhoso. O pessoal descansando no horário de trabalho e para repousar a coluna. Estão com dores na coluna. E se você caiu nesse vídeo, está com dor também do lado direito ou do lado esquerdo, você está no local certo. Está no maior canal de fisioterapia do Brasil. E para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta e personal trainer com mais de 18 anos de experiência. É isso mesmo. A gente tem um legado aqui e um propósito de ajudar o maior número de pessoas possíveis a ter uma vida livre de dores, ser feliz e saudável. Hashtag Tamo Junto Fisioprev. Esse é o nosso lema aqui do canal. E para quem não me segue lá no Instagram, @GuilhermeFisioprev. E foi de lá que eu retirei uma pergunta de uma seguidora. Eu abro a caixinha de pergunta lá no meu Instagram, sempre perguntando temas relacionados a dores, postura, coluna. E se você não me segue lá no Instagram, fica o convite para também você fazer a sua pergunta, quem sabe não vir um vídeo aqui para o canal, pois você está no quadro Guilherme Responde. E eu retirei essa pergunta de uma seguidora chamada Rosana Souza. Ela disse o seguinte: tenho 42 anos, tenho muitas dores na coluna, até trava a perna, dói sempre o lado direito e os dois pés. E eu falei, eu vou transformar a pergunta dela em uma dúvida, até que eu chamei a sua atenção para o tema do seguinte: dor do lado direito ou do esquerdo? Geralmente ocorre esse desequilíbrio pélvico e afeta um dos lados. E muitas vezes, o que acontece com os sinais e sintomas? Então nesse vídeo eu vou explicar quais são os sintomas, as causas e o que você deve fazer, ok? Então fica até o final do vídeo, porque será indispensável para você realizar o tratamento e pôr fim nas suas dores na coluna de uma vez por todas, certo? E também não vou pedir nada agora no início do vídeo. Se fizer sentido para você, na hora que chegar lá no final, e aí quem sabe eu merecer um like ou merecer a inscrição, você faz isso no final do vídeo. Ok? E primeiramente eu quero te explicar o que causa os sintomas na sua coluna. Eu trouxe um vídeo que representa muito aqui as inervações da nossa coluna. Confira agora, de forma bem esquemática, o seu trajeto do nervo ciático do lado direito. E aí, olha da onde sai. Sai lá da coluna, L4, L5 e S1. São os níveis da região da lombar. E quando ocorre um desequilíbrio na região lombar, nessas três regiões a gente tem esses forames, né? E tem as inervações. E descendo, ó, ele vai lá atrás do glúteo, passando lá atrás da coxa, e aí vai ter um músculo ali que vai descer nessa região que é o músculo piriforme. É um músculo que, muitas vezes, se ele estiver tensionado, ele pressiona o nervo ciático e vai dando os sintomas atrás do joelho. E aí tem a divisão do nervo fibular e o tibial. E quando
esse nervo está pressionado lá em cima, pode ser da lombar ou do músculo piriforme. E aí vai desencadear os sintomas lá até atrás da sua panturrilha, muitas vezes descendo até os seus pés. E isso geralmente ocorre de um dos lados. Agora eu vou falar sobre as causas de dores na coluna, de uma forma aqui também bem representativa, quando a gente tem essa compressão dos nervos. Isso aqui é a base para você entender o que está ocorrendo lá dentro da sua coluna. E a principal patologia é a hérnia de disco. Observe o núcleo pulposo, esse em azul, que ele empurra essa cartilagem, consequentemente pressionando o nervo ciático. E muitas vezes a gente tem esse problema de discopatia, né? A degeneração, o achatamento, que muitas vezes, pelo dia a dia, vai diminuindo o espaço entre essas vértebras e muitas vezes acometem a região dos nervos, ocasionando os sintomas lá irradiados, conforme eu mencionei. E a gente tem uma outra patologia, que é um processo fisiológico, que é a artrose. Vai atritando a cartilagem, batendo osso com osso, e isso também ocasiona a compressão de nervos. E aí vai representar bem os sinais e sintomas lá para baixo. Quando pressiona a L4, é a representação dos sintomas em vermelho. Já quando afeta a L5, é mais próximo do glúteo, descendo na lateral da perna. E já o acometimento no nível S1 vai até lá nos pés, certo? Então vai depender o nível que você está com comprometimento, dependendo da patologia que você tem. Então o que você precisa entender? Que quando ocorre a compressão de nervos, vai ocorrer esses sintomas. E o que você deve fazer para que você descomprima esses nervos? Agora eu quero te mostrar uma técnica exclusiva, eu digo que é uma técnica revolucionária de descompressão de nervos, em que eu retirei lá do meu programa Coluna Blindada, e você vai poder ter aqui em primeira mão, de uma forma gratuita, que você vai poder colocar em prática agora mesmo, e depois que você colocar em prática, você vai me contar qual que é os benefícios que você sentiu aplicando a terceira técnica de descompressão de nervos. Então, solta lá o vídeo, depois eu volto aqui. Descompressão 3. Apoio de cotovelos. A gente vai ficar barriga para baixo e eu vou mostrando o passo a passo. Lembrando que você só vai executar esse exercício se você melhorou os sinais e sintomas do autodiagnóstico, dos testes, houve centralização da dor. Todos esses sinais e sintomas precisam ter melhorado, ok? Esse é um exercício mais intenso, que você vai deitar barriga para baixo. Como que deita a barriga para baixo? Apoia o cotovelo primeiro, e põe os pés, isso, e deita a barriga para baixo. Pés para fora da sua cama, certo? E aí, glúteos relaxados. Pode perceber que aqui é uma evolução do exercício que a gente fez lá, com as mãos na testa, que é a primeira técnica de descompressão que a gente fez, utilizando o travesseiro aqui também. E aí, aqui a gente vai fazer uma carga bem maior sobre o disco aqui da coluna, fazendo com que ele vá para dentro e descomprima a inervação. Aqui você vai apoiar os seus dois cotovelos, você vai ficar aqui apoiado, centralizado com o nível do ombro aqui, ó. Isso. Essa é a posição aqui, ó, que você vai permanecer, já vou começar a marcar o tempo, durante 5 minutos. E aqui, primeira coisa que você precisa notar. Ficou nessa posição e os sintomas pioraram, apareceu dor irradiada, apareceu formigamento, apareceu deu uma fisgada, qualquer sintoma que aparecer, pare, não execute o exercício.
porque ele é muito intenso ainda para você. O que você tem que fazer? Você tem que ir para um nível anterior. Qual que é o nível anterior que a gente fez? É com a mão na testa e você vai precisar regredir. Ah, não, você ficou nessa posição, percebeu que não aumentou os sintomas, você permaneça. Permaneça nessa posição estática. E aí a dor ela precisa centralizar para a região lombar. Às vezes vai ficar um desconforto nesta região. É normal, não se preocupe. E perceba se está subindo. Está subindo? Qual lado que você tem os sintomas? Você tinha dor irradiada? Se tinha, ela tem que centralizar. Se você perceber às vezes que começa a incomodar o ombro, você pode fracionar o exercício, pode relaxar um pouco o braço e depois retornar. A ideia aqui é a gente ficar durante 5 minutos, mas nada impede de você ficar 3, tá? Ah, não aguentei ficar. Pode parar, não se preocupe, mas depois você volte e permaneça por mais 3 minutos. Tá? Aqui não é uma receita de bolo. Eu estou mostrando o caminho que o seu corpo vai te mostrar se você deve parar ou se deve evoluir. É isso que você precisa identificar. Eu só estou passando um manual aqui de tratamento para te dar uma referência de como você deve executar. Ok? E aqui a cabeça, você também pode associar a tração, como se alguém estivesse te puxando aqui, ó. Mas o foco é aqui, ó. Pressão maior sobre a região lombar. E aí, sempre percebendo os sinais e sintomas, se está havendo diminuição, a escala de dor. Muitas pessoas às vezes não melhoram a escala de dor, mas está melhorando as referências do travamento, da mobilidade, dos sinais e sintomas. Então a gente precisa sempre identificar a sua individualidade e não se preocupar muitas vezes em relação a se você está apresentando melhora ou não. O que você tem que sempre se policiar aí? Se os sintomas aumentarem, para e vamos regredir o exercício. Sempre lembre disso. E aí, mais permanecendo na posição, bem tranquilo, bem seguro. Ser humano moderno fica só curvado para frente. Aqui é isso que vai fazer quebrar esse ciclo que você está. Você vai jogar a sua coluna para trás, reposicionando o disco e descomprimindo a sua coluna. Então são técnicas que realmente são as posturas que vão de encontro ali com o ser humano moderno. E a gente precisa reeducar o nosso corpo para que ele entre em processo de autocura. E as técnicas de descompressão neural é uma maneira de tratar o seu corpo de dentro para fora. Esse é o princípio da técnica. Mais 50 segundos. E aí você vai também perceber o seguinte, eu coloquei 5 minutos. Se você quiser estender para 6 minutos, 7 minutos, não tem problema, pode ficar 10 minutos. Às vezes, algumas pessoas vão precisar de mais e outras de menos. Então, eu dei aqui a referência de 5 minutos. Então, você vai fazer a orientação que eu te passei e percebeu isso. Ah, não, ainda eu acho que se eu ficar mais, vai melhorar ainda mais. E também repetir no mínimo uma vez ao dia. E se você puder fazer, o ideal é repetir 3 vezes ao dia, que os resultados ficarão ainda mais evidentes, vai potencializar o efeito aí da técnica. Aí retorna lentamente, vai para a posição inicial. E aí, para a gente desinstalar da posição, a gente sempre tem que lembrar de virar de lado, certo? Para que a gente consiga fazer a migração do deitado para o sentado. Pés agora para fora, aqui, ó, apoia o cotovelo e vai subindo. Ó. A coluna
sempre alinhada, protegendo para que você não faça essa torção e você perca todo o resultado que a gente teve durante o exercício. De volta aqui, me conta agora nos comentários o que você sentiu após aplicar a técnica com todos os detalhes aí com a minha digníssima esposa, que eu explico todo passo a passo para você fazer aí no conforto da sua casa. Você viu que eu trouxe um conteúdo exclusivo para você, meu inscrito, minha inscrita. Se não for inscrito ainda, ó, agora puxão de orelha, faz essa gentileza de me ajudar aqui, pois eu trouxe um conteúdo exclusivo do programa Coluna Blindada. E se você, caso queira o conteúdo pago também, aqui no YouTube é gratuito, não paga nada para fazer inscrição, para compartilhar, né, fazer a corrente do bem, que o nosso lema, como eu sempre falo, é uma vida livre de dores, ser feliz e saudável, né? Hashtag Tamo Junto, Fisioprev. Compartilha com aquele amigo, amiga, parente, pega lá essa setinha aqui, ó, embaixo, de compartilhar, coloca nos grupos de WhatsApp, lá no Facebook, é muito simples. Assim a gente continua com a nossa corrente do bem. E caso você também queira contribuir para o canal, tem a função Valeu Demais, você pode dar uma ajudinha financeira aqui para a gente continuar com esses vídeos. E caso você queira se tornar o meu aluno ou a minha aluna, será um prazer recebê-lo lá no programa Coluna Blindada. Lá eu ensino tudinho, passo a passo, como você pode tratar a sua dor nas costas aí na sua casa. Ok? Então será um prazer te receber lá como meu aluno ou a minha aluna. Então fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.